Se você me permite, Marco Antônio, eu quero entrar nessa parte que eu sei que você adora. Nervoso. Você tá bravo, você tá bravo. Eu tenho que Eu quero entrar num negócio que você gosta, que é a União Nacional dos Estudantes. Eu sei que você adora essa pauta. Porque eles já... José Serra foi presidente dessa Então, porcaria. eles estão armando uma manifestação contra esse corte É que eles não estudaram a legislação, eles não sabem o que é lei. do dia 18 de E o que é outubro. decreto. E eu queria perguntar até pro senhor ministro, essa questão que você está falando uma ala ideológica, a UNE, que é sempre, né? Sempre existe qualquer coisa do governo, qualquer prática dessa questão educacional, sempre organizam rapidamente uma manifestação contra. Teve aquela questão da carteirinha da UNE, quando foi para digital foi uma loucura. Como é que é a tua avaliação dessa União Nacional dos Estudantes? A gente tem que olhar o seguinte, se uma instituição que representa os estudantes, a maior preocupação tem que ser a qualidade da educação, certo? A manifestação no dia na hora da aula. Então, né, essa manifestação do dia 18 mesmo, é melhor desmarcar, por quê? Porque já liberamos agora, vamos liberar o limite de empenho, né? Então, não tem motivo. Então, assim, saiu agora na imprensa, não sei se vocês viram aí, estão colocando hoje, essa é a de hoje, né? Então, hoje, mais um esforço que a gente vai ter que fazer. Acharam o senhor, hein? Você tava tranquilo. Tava Acharam ele. Puta, tem esse aqui. Nada nem ninguém. Falei assim, ó, Paulo Guedes, Tarcísio, putz, achamos o Vitor Tem agora. mais um ali, era ele, o Salles, agora Pedrada no Vitor. Não, mas tá bom, sabe por quê? Porque agora a gente pode falar aqui o que a gente tá fazendo, mostrar isso aí. É verdade. A gente rebate. Sabe como é que você combate isso aí? É com entrega, é com resultado, né? Eu vou contar uma história para você daqui a pouquinho, só terminar de responder, mas contar a história para você é interessante. Então eu tava falando aí da de hoje, né? A de hoje é a seguinte, já saiu na imprensa aí. E é mentira, já vou desmentir aqui ao vivo. Dizendo que o MEC vai atrasar o livro didático. Porque teve corte no Ministério da Educação. Não tem corte no Ministério da Educação. Hoje nós temos um bloqueio no nosso orçamento, um bloqueio de 1,3 bilhão de reais. O que é esse bloqueio? Esse bloqueio é responsabilidade fiscal. A economia, ela monitora a arrecadação e despesa e vai controlando isso para não descumprir a LRF, a lei. Ok. Esse bloqueio, por que ele foi colocado na ação do livro? Porque a ação do livro, ela tem execução no final do ano. Então esse bloqueio aconteceu em agosto. Quando ele aconteceu em agosto, eu sentei com o ministro Paulo Guedes, sentei com o ministro Ciro Nogueira e falei, olha pessoal, é o seguinte, eu tenho aqui, das despesas que eu tenho no Ministério da Educação, eu tenho a despesa do livro que vai acontecer em outubro, novembro e dezembro. Então eu vou colocar o bloqueio lá, mas quando chegar outubro, novembro e dezembro, vocês vão me liberando e eu vou pagar o livro. E aí o que aconteceu? O bloqueio do MEC era 2 bi, né? Até aí, né? Ainda nesse mês agora de setembro, e agora foi liberado, né? Foram liberados 700 milhões de reais desse bloqueio, justamente para a gente pagar a parcela do livro conforme foi combinado. Então nós vamos pagar agora outubro. Quando chegar novembro, o Ministério da Economia vai liberar o valor, respectivamente, que a gente precisa para novembro, vai pagar novembro, depois é dezembro. É assim que funciona, isso é gestão responsável de recursos. E agora estão pegando isso e dizendo, não vai ter livro para as crianças, não sei o quê. Mentira, vai ter livro que eles não queriam. Tá tudo dentro do cronograma, a gente tem conversado com as editoras, a gente tem um diálogo muito tranquilo com as editoras, as coisas estão acontecendo normalmente. E aí você falou da questão, né, do esforço e tal. Sabe que quando a gente chegou no Ministério da Educação, a gente recebia muita demanda de imprensa, né? E era sempre assim, ó, já vinha a narrativa pronta. Então começava assim, ó, nós vamos escrever uma matéria falando sobre já tem a manchete, a né? falta de coordenação do Ministério da Educação durante a pandemia. Aí eu, não, então vamos fazer o seguinte, cara, vamos escrever um texto explicando, né, tudo que a gente está fazendo. A gente criou um comitê que participava Estado, município, universidade, Instituto Federal, o MEC. Toda semana tinha reunião, toda semana. A gente fazia reunião para coordenar tudo que a gente ia fazer durante a pandemia. Dali surgiram várias medidas, um negócio fantástico. Funcionou direitinho, mais de 40 reuniões só em 2020. E aí a gente escreveu tudo isso, né? Mostrando e tal. Aí saía a reportagem, eu olhava a reportagem, mesma coisa, manchete igual, não teve coordenação do MEC. Aí lá no final eles escolhiam um parágrafo aleatório da nossa resposta e botava lá, o MEC se manifestou e disse que não concorda porque ele disse que coordenou sim, ponto.
Aí, pô, a primeira vez eu falei, não, conversa lá, pô, não é possível um negócio desse, né? Não sei o quê. Aí foi a segunda vez, foi a terceira vez, foi a quarta. Quando chegou na quinta vez, a gente falou assim, gente, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar, vamos fazer. E quando os resultados surgirem, a gente mostra os resultados e aí contra fatos não há argumentos. Porque se a gente ficar gastando tempo, eu acho que isso tem um pouco disso, assim, uma tentativa de desestruturar a sua atuação, desorganizar a sua atuação para você gastar energia, gastar tempo. Porque se o intuito fosse informar a população, a gente veria realmente ali, pelo menos, a nossa manifestação, né? E aí a gente começou nessa estratégia. Então, a gente às vezes combate essas coisas, né, com resultado. Então, acho que, por exemplo, qualquer associação que atua no setor de educação tem que ter preocupação com a qualidade da educação. E a gente lá no Ministério da Educação conversa com todo mundo. A gente senta com as entidades privadas, senta com os parceiros. A gente faz parceria com muita gente, porque a educação é muito complexo. Você não consegue, sozinho você não consegue. Então precisa do Estado, precisa do município. Eu ouvi, né? Aí a gente escuta muito, ainda até hoje, né? Fala que o Ministério da Educação não conversa com os estados, os municípios. E aí tem muito secretário de Educação que fala pra gente assim, olha, tem 20 anos que eu trabalho com o Ministério da Educação. Eu nunca vi o Ministério da Educação tão aberto para o diálogo. Que escuta a gente. Então, a gente fez evento em várias regiões do país, nas 5 regiões do país, para escutar o secretário de Educação. Fala assim, olha, essa é a política que a gente está pensando, como é que você, o que você vê disso? E eles, pô, mas eu tenho essa dificuldade, eu tenho essa dificuldade. Então, nós conseguimos avançar muito nessa linha do diálogo, porque o que a gente quer é isso, a gente quer trazer política pública de qualidade para a educação e que todo mundo trabalhe junto, pô. Tem que trabalhar junto. A gente tem que... são 2,2 milhões de professores no Brasil. E quando a gente viaja muito assim para dentro do Brasil, a gente vê o seguinte, tem uma paixão. O professor vê de verdade mesmo, aquele professor que quer trabalhar pela educação, ele quer ensinar a criança, ele acredita naquilo, entendeu? Existe a militância? Existe, mas não é todo mundo. A gente precisa botar esse professor apaixonado para ele começar a implementar as coisas que dão certo, começar a ter resultado, o município dele começar a melhorar no IDEB, os alunos dele começarem a se destacar. Aí vira referência. E aquilo ali começar a se espalhar. E foi assim que a gente conseguiu chegar nos 5 mil municípios com a nossa alfabetização. Foi devagarzinho, um passo após o outro.